Amado irmão, querido amigo, amada irmã e amiga em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Vai tudo bem com a tua casa? Meu desejo sincero é que você tenha saúde, que você tenha alegria, que você tenha paz e que hoje o nosso Deus eterno supra cada uma das tuas necessidades. Ele visite você e contemple você com todas as suas bênçãos. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Tu és Deus, Tu és eterno, Tu és Pai, Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nada somos sem Ti, meu Deus, e sem Ti nada podemos fazer. Mas nas Tuas mãos nos colocamos agora, para que aqui, neste lugar, possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, seja no silêncio deste momento, seja no gorjear dos pássaros, seja no murmúrio das águas, mas também, ó Pai, seja agora no estudo da Tua palavra. Que ela seja viva em nosso coração. Que a Tua palavra seja uma verdade absoluta em nós. Que possamos hoje ter a alegria de viver a eternidade. De olhar para o céu como um lugar de esperança, como um lugar de alegria, de felicidade, que nós podemos desfrutar ainda hoje. Porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor é um Deus conosco. E o santuário nos mostra isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor construiu o santuário para estar perto de cada um de nós, para cuidar da gente e para nos mostrar o princípio da eternidade e os princípios do Teu reino. Dá-nos a Tua bênção, Pai. Dá-nos a alegria da Tua salvação. Dá-nos a alegria da comunhão contigo, do relacionamento contigo. Dá-nos a alegria de vivermos para a glória do Teu nome. Pai, cure a gente em nossas doenças. Visite aqueles que estão hospitalizados, acamados. Visite aqueles que estão sofrendo em luta e dor. Que o Senhor dê vitória a cada um dos Teus filhos que estão hoje lutando para a vitória. E que a vitória seja uma realidade na vida de todos os Teus filhos. Cure a gente, perdoe a gente e salve a gente. E agora fale com a gente. Nós Te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, vamos abrir a Bíblia. João capítulo 3. A gente falou que no santuário o sacerdote exercia 3 funções. A primeira função era do sacerdócio, né? Era de oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, né? Segundo, era interceder. Ele é o papel do sumo sacerdote, ele fazia intercessão e a purificação do santuário. A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre a questão da purificação do santuário, né? Purificação de pecados. Era o dia do juízo, a purificação do pecado. E essa questão do juízo. Então o sacerdote tinha 3 funções, ele era sacerdote, sumo sacerdote e juiz. Jesus Cristo, ele exerce as 3 funções. Ele é sacerdote porque ele morreu por você, ele fez o sacrifício, ele é a oferta pelos nossos pecados. Ele é sumo sacerdote porque ele está intercedendo por você no céu, mas também ele é juiz. Ele é juiz. Bem? João capítulo 3, versículo 19, diz assim: e o julgamento é este. Mas vamos ler a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo ou condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
E nele, quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, né? Porque não crê no unigênito do Filho de Deus. E o julgamento é esse. Observe, condenação e absolvição. Só existe dois caminhos aqui. Ou você é condenado ou você é absolvido no juízo de Deus. E observe que o capítulo 3, versos 16 e 17, o Deus, ele não vai julgar você para condenar. Agora, a condenação é resultado da escolha que eu faço. Mas a gente vai entender isso melhor na sequência da nossa mensagem de hoje. Quem nele crê não é condenado, porquanto, e aquele que não crê já é condenado, já está condenado porque não creu no unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, a escolha, eu escolho ser condenado ou eu escolho ser absolvido. E tudo depende da aceitação ou rejeição de Jesus Cristo. Mas tudo bem, vamos lá. Versículo 20 diz: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e todo aquele que não se chega para a luz, ele não se chega para a luz para que as suas obras não sejam arguídas ou avaliadas, né? Então aqui está falando sobre o julgamento. Deus vai julgar as nossas obras. E interessante que só existe aqui duas obras. A primeira obra é aceitar Jesus Cristo. E você sabe o que significa a implicação de aceitar Jesus Cristo. Implica tomar a cruz, seguir Jesus Cristo, obedecer a sua palavra, praticar os mandamentos. Então, aceitar Jesus Cristo é aceitar o reino de Deus, aceitar o governo de Deus na minha vida. Crer em Jesus Cristo aqui é tomar posse das verdades de Deus para mim. É pedir ao Espírito Santo para colocar a verdade em meu coração, para me guiar em toda a verdade. Então, todo aquele que rejeita a verdade já está condenado. E aquele que pratica a verdade, esse está absolvido, será absolvido no julgamento de Deus. Não tem condenação para ele, porque ele vive a verdade, ele está com a verdade. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade pode, né? A verdade libertará ou não você. Porque você pode dizer não à verdade. Satanás conhecia a verdade no céu e ele rejeitou a verdade. Ele não se firmou na verdade, diz João capítulo 8, versículo 44, que ele não se firmou na verdade. Então, se você não se firmar na verdade, você é condenado no juízo. Se você se firmar na verdade, você é absolvido no juízo. E o que é a verdade? O Espírito Santo é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, a lei de Deus é a verdade, os mandamentos são a verdade, Deus é a verdade. Percebe? Então, observe que aqui João está falando de uma cena de juízo que acontece também no santuário. Como é que eu posso saber, Renivaldo, que no santuário acontecia uma cena de juízo? Vamos para o texto da Bíblia, né? Vamos para Levítico capítulo 16 de novo. Levítico, né? Levítico é o livro das leis, tá? E é maravilhoso você fazer uma análise depois no livro de Levítico, que aí você vai entender a mensagem de ontem, né? A questão do santuário, como Deus oferece. Ele se coloca numa posição tremendamente humilhante de ele obedecer leis, seguir leis, princípios, para que para se tornar exemplo para mim e para você. Deus estabeleceu o sábado, por exemplo, e ele mesmo guarda o sábado. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Deus descansa no sábado. Deus faz questão de parar
no sétimo dia para descansar. Para quê? Para dizer para o Renivaldo: Renivaldo, você precisa descansar. Deus estabelece o princípio da alimentação saudável, e aí que Jesus Cristo vem. E ele segue uma alimentação simples. Jesus Cristo comia carne, tá? Por favor. Aliás, todo judeu comia carne, tá bom? Porque ele era obrigado, por lei, a pelo menos 3 vezes por ano a comer carne. Porque o sacrifício da Páscoa, por exemplo, todo mundo tinha que comer. Todos tinham que comer o sacrifício da Páscoa. Ninguém veio me dizer que Daniel era vegetariano, não, porque não era, tá? Daniel tinha o princípio da alimentação saudável. E naquele momento, ser vegetariano na Babilônia era o melhor para a sua fé. Na Babilônia, Daniel não comer carne significa que ele não aceitava a adoração de ídolos e não aceitava o sacrifício de animais em dedicação aos ídolos. Agora, dizer que Daniel era vegetariano é um absurdo. Porque no capítulo 9, quando ele faz o jejum de 21 dias, ele fala que ele não comeu nenhuma carne, né? E se Daniel era um jovem dedicado a Deus e às leis de Deus, ele sabia que a oferta da Páscoa era obrigatório comer o cordeiro da Páscoa. Jesus Cristo vai dizer que aquele que não comeu cordeiro é eliminado do meio do povo. Levítico 16 fala desse dia aí do juízo. Tá bom? Vamos ler um pouquinho aí o capítulo 16, porque aí vai falar da cena do juízo, né? A partir do verso 29, o capítulo todo fala dessa cena de juízo, né? Desse dia aí. As pessoas eram obrigadas a comparecer diante do altar. Todo mundo tinha que comparecer, porque todos nós compareceremos diante de Deus para julgamento. E esse julgamento começou em 1844. Né? Jesus Cristo hoje está fazendo a expiação do santuário no céu, a purificação do santuário, para poder vir buscar os filhos de Deus depois no final desse julgamento. Observe, a partir do verso 29 está escrito assim: isso será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do 7º mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Então observe que aqui Moisés, iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele já descreve como um dia de autoavaliação. Cada um tinha que se colocar diante de Deus para se autoavaliar como estava andando diante de Deus. E aqui você percebe a presença das regras, dos princípios, né? Durante todo o ano a pessoa levava o seu sacrifício ao altar, fazia confissão dos seus pecados, e agora era a hora da purificação do santuário. É hora de julgamento. Verso 30, porque naquele dia se fará expiação por vocês. Se fará a purificação de vocês. Para purificar vocês. E vocês serão purificados de todos os pecados de vocês. Isso é uma cena de juízo. Isso é uma cena de julgamento. Então Deus vai abrir o livro do Renivaldo. Ou os livros do Renivaldo. Eu costumo dizer que são 4, mas a teologia só usa 3, né? Livro do pecado, livro da vida e livro das memórias. Mas no livro de Isaías e no livro dos Salmos, tanto Davi quanto Isaías apresentam o livro dos mortos. E também Apocalipse, capítulo 20, apresenta o livro dos mortos. Eu costumo dizer que esse livro da morte, ou livro dos mortos, pode ser também o livro dos pecados. Então a gente fica aqui só com 3 livros. Vamos ficar com 3 livros: livro do pecado, livro da memória e livro da vida.
No Salmo 69, Davi ora para que Deus risque, apague do livro dos vivos aquele que ama, aquele que deseja, aquele que tem prazer, alegria no pecado. Leia comigo, Salmo 69, versículo 28. Salmo 69, versículo 28. Olha o que está escrito. Sejam riscados do livro dos vivos. Aqui muita gente diz que é o livro da vida. E se é do livro da vida, o pecador riscado do livro da vida significa que o nome dele estava no livro da vida. Êxodo capítulo 34, Moisés pede para Deus riscar seu nome do livro da vida. E Deus diz, do meu livro, eu vou riscar aquele que pecar. E Davi ora para que Deus risque do livro da vida aquele que tem prazer, tem alegria, tem satisfação em planejar e executar o pecado. Leia comigo aí, no verso 28, né? Sejam riscados do teu livro, do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Por quê? Porque no verso 27, assim, eles têm prazer em somar à sua vida iniquidade a iniquidade, pecado a pecado. Ou seja, ele tem prazer na sua vida de pecar, multiplicar pecados na sua vida. Como diz 1 João, capítulo 4, ele tem prazer em cometer pecado. Ele vive na prática do pecado. Então a cena do juízo aqui, de Levítico, capítulo 16, Deus está dizendo, vai chegar um dia, tem um dia marcado para eu fazer purificação dos pecados de vocês. Que pecados são esses? Pecados confessados, pecados abandonados, pecados rejeitados, pecados vencidos. Você venceu o pecado pelo poder da graça de Jesus Cristo, você foi lavado no sangue de Jesus Cristo, então você venceu o pecado. Quando o pecador, ele tinha consciência, o Espírito Santo gerava nele a consciência do pecado, então ele ia ao altar e levava o cordeiro. Ele mesmo, o pecador, matava o cordeiro e o sacerdote aparava numa bacia o sangue do cordeiro, imolado pelo pecador, porque lembre-se que quem mata o cordeiro é o pecador, não é o sacerdote. Quem matou Jesus Cristo não foi ele mesmo, ele morreu por mim, mas foi eu quem matei a ele na cruz. Nós matamos a Jesus Cristo. Paulo diz em Hebreus capítulo 6, versículo 4, que nós crucificamos a Jesus Cristo. Nós matamos o Filho de Deus. Eu e você matamos a Jesus Cristo. Então, uma vez que nós matamos a Jesus Cristo, agora ele, como sumo sacerdote, vai fazer a purificação do santuário, porque todos os pecados do Renivaldo foram transferidos para Jesus Cristo. Ele se tornou pecado por mim. E agora no santuário ele vai exercer o juízo. Ele vai julgar o Renivaldo pelas obras do Renivaldo. E as obras, eu já disse, a obra é aceitar ou rejeitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse primeiro livro, o livro da vida, estão registrados o nome de todo ser humano vivo nessa terra. Ou morto, não tem problema. Tá? Lógico que quem está morto, o nome dele pode não estar mais no livro da vida. Porque no livro da vida só vai ficar aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro. De Levítico capítulo 16, versículo 30. Né? Mas vamos ler o restante do capítulo, aí a gente vai explicar o restante, tá bem? É sábado de descanso para vocês, outros afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar do seu pai,
fará expiação, havendo posto as vestes de linho e as vestes santas, ou seja, as vestes do sumo sacerdote, que era usada uma vez por ano. E fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar e pelo sacerdócio e também pela congregação. Isto será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano os filhos de Israel por causa dos seus pecados. Então haverá uma cena de juízo. Então aqui descreve uma cena de juízo. Em Daniel capítulo 7, se eu não estou enganado, versículo 10, fala que no tempo, né, aí já se referindo ao cumprimento da profecia de Daniel 8, verso 40. Vamos ler Daniel 8, verso 14 e de Daniel 7. Leia comigo, Daniel 8 e Daniel 7. Vamos lá. Daniel 8,14 está escrito: e depois de 2.304 tardes e manhãs, no final das 2.300 tardes e manhã, se fará purificação pelo santuário. Deus vai estabelecer um juízo. Deus vai purificar este mundo de todo o pecado. Ele vai estabelecer a ordem. Tá? O sacerdote exercia o papel de juiz. Daniel capítulo 7 também fala desse juízo, né? Versículo 9 está escrito, versículo 9 e 10 está escrito assim: continuei olhando, e eis aqui foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e as suas vestes e as suas rodas em fogo ardente. Um rio manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Olha aqui a cena do juízo no santuário no céu. Todo mundo diante do altar. E o sumo sacerdote agora, com o sangue imolado do cordeiro, do bode, né? Ele vai fazer a expiação, ou purificação do santuário, das cortinas, do altar e da congregação. Ele vai fazer a purificação. Jesus Cristo está fazendo este julgamento hoje no céu. Isso começou em 1844. Daniel 8,14 fala, né, que até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Então em 1844 começou o juízo. E veja que Daniel capítulo 10 diz que os livros foram abertos. Os livros foram abertos. E lógico que aqui em Salmo 69, verso 28, Davi fala do livro da vida. E muita gente sendo riscada do livro da vida. Por quê? No verso 27 diz que eles abraçaram, amaram e praticaram o pecado. Eles somaram o pecado na vida deles. 1 João capítulo 5, capítulo 4 diz que eles têm prazer em praticar o pecado. Lá em 1 João, inclusive, diz que o justo, o que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Capítulo 5, né? O justo, o vivo, o filho de Deus, a filha de Deus, não tem prazer na prática do pecado. Então nós temos aqui o primeiro livro, que é o livro da vida. E todo ser humano, pela graça de Jesus Cristo, pelo princípio do céu e do santuário, que é um Deus de ordem, não é? Ele coloca o nome de todo mundo no livro da vida. Porque Jesus Cristo morreu por todo pecador. Então Deus não é um Deus eletivo. E podemos dizer que Deus é um Deus eletivo, né? Ele elege a todos para a salvação.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que Deus não tem interesse na morte de ninguém, mas que todos alcancem o arrependimento. Ezequiel 33, 11 diz que Deus quer o arrependimento de todos. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que Deus quer que todos sejam salvos. Deus é longânimo, Deus é paciente, porque o juízo não é para condenação. A graça redentora de Deus dá a todo ser humano o direito de ter seu nome no livro da vida. E ao ter o seu nome registrado no livro da vida, você é livre para escolher viver eternamente ou ser condenado eternamente. Por quê? Porque agora eu livremente escolho aceitar a salvação, aceitar a oferta de Deus ou rejeitar a oferta de Deus. Rejeitar a salvação. Não se esqueça que a cena do juízo, João 3,16, é isso. Agora, Deus é justo. E como existe um conflito entre Deus e Satanás, Deus vai julgar todo ser humano. Com base em quê, Renivaldo? Com base no que ele fez. Matando o seu filho para resgatar o pecador. A morte de Jesus Cristo garante a salvação de todo aquele que crê. Mas Deus é justo. E para ser justo, ele precisa registrar a tua vida de pecado. E ao registrar a nossa vida de pecado, lógico que Deus, ele não quer ser arbitrário. A ideia não é essa. A ideia de registrar nossos pecados é para que Deus possa justificar você diante do universo. Afinal de contas, você também está sendo julgado por Satanás. Lembra da mensagem do sacerdote? Satanás está diante de Deus dizendo que Renivaldo não merece a salvação. Tudo bem, Deus é amor, Deus ofereceu Jesus Cristo para morrer pelo Renivaldo, mas olha a vida do Renivaldo. Então, Satanás acusa a gente, então eu, Renivaldo, decido a quem eu vou amar. O pecado ou a Deus. E ao amar o pecado, Isaías capítulo 65, Deus faz uma descrição aí. Diz o versículo 5, o povo diz, fica onde você está, não se chegue a mim, porque eu sou mais santo do que você. És no meu nariz uma fumaça que arde o dia todo. Você sabe que as queimadas, inclusive agora, né, aqui na região, é uma época de muita queimada. Vento seco, e às vezes as queimadas são criminosas. E as crianças sofrem, todos nós sofremos com as queimadas, porque o cheiro da fumaça, né, o veneno da fumaça, ele realmente é muito prejudicial. E aí Deus está dizendo que a vida deste povo, que inclusive clama e diz que é povo de Deus, é como uma fumaça de borracha, queimando diante de Deus o dia todo. Já aspiraram fumaça de borracha? Fumaça de plástico? De objetos metálicos? Ou sintéticos? É horrível. Toda fumaça tem sérios prejuízos para a saúde, né? Fumaça de cigarro, por exemplo, é horrível, né? E, infelizmente, muita gente hoje está morrendo porque alguém está fumando perto dele. E Deus está dizendo que a vida desse povo é como uma fumaça tóxica diante dele.
Não é um cheiro suave da oferta oferecida no altar. A vida desse povo aqui é uma vida de transgressão. Mas leia o verso 6 e 7 para que você possa entender o que Deus está dizendo em relação a essa fumaça. Eis que está escrito diante de mim e não me calarei, diz o Senhor. Mas eu pagarei. Eu recompensarei vocês. Eu me vingarei totalmente de vocês. Ora, a palavra vingança aqui, pagamento, né? É recompensa. É resultado de juízo. No final, Deus vai sentenciar a mim e a você de acordo com a escolha que eu fiz. A gente viu que o livro da vida é o livro da oportunidade para todos. É a eleição da graça de Deus para todos. Agora, em Isaías 65, Deus mostra que o povo fez uma escolha de dizer que é de Deus, que anda diante de Deus, que faz coisa para Deus, mas a sua vida é como uma fumaça tóxica, prejudicial ao próprio Deus. Verso 7, as das vossas iniquidades, juntamente com as das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei. Olha a palavra juízo aqui de novo. Pagamento, vingança e medição aqui. Deus diz que vai medir. Vai tirar a medida das pessoas, né? Saber se ela está apta ou não para a vida eterna. Isso aqui é uma cena de julgamento, que a gente viu lá em Daniel, capítulo 10, né? Os livros foram abertos. O trono de Deus foi estabelecido. Em 1844, então, Jesus Cristo se assentou no trono do julgamento, como juiz de toda a terra. João capítulo 5 diz que ele recebeu a autoridade de julgar. E é ele que vai julgar todas as pessoas. Portanto, Jesus Cristo é o juiz, e esse juiz está dizendo que existem 3 livros, e esses 3 livros é a vida da gente. Primeiro livro, livro da vida. Deus é o livro da oportunidade de salvação para todos. Livro do pecado é o livro da minha livre escolha de viver contrário à vontade de Deus, de andar contra os mandamentos de Deus, andar contra os ensinos, os princípios de Deus. Não se esqueça da mensagem de ontem. Quando Deus estabelece o santuário, Ele estabelece por princípio. Porque é o Deus da ordem. E Ele vai fazer tudo dentro de ordem, de leis estabelecidas, para que a gente tenha certeza de que Ele não é um Deus aleatório, bagunceiro ou bagunçado. À toa, né? Como diz o baiano. Deus não é à toa. Muita gente já disse de mim que eu sou à toa. Mas Deus não é à toa. Deus é o Deus da ordem. E então Ele estabelece o ciclo da natureza, dentro de leis fixas. E Ele mandou eu escolher. E quando eu escolho as leis de Deus, eu desfruto de paz. Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem aquele que ama a Deus e observa a sua lei. Muita paz. Eclesiastes 8 diz que não há condenação para aquele que observa os mandamentos, que seguem as leis. Mas Isaías 65 fala de um grupo que prefere a iniquidade, que prefere o pecado. Paulo, inclusive, fala desse grupo, não é? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, ele fala desse grupo aí. Leia comigo, capítulo 2, versículos 9 a 11.
E o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e prodígios e sinais de mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Isaías apresenta um grupo de pessoas que tem prazer no pecado, que tem prazer na iniquidade. E Paulo descreve que eles não acolheram o amor da verdade. É dito de Satanás também, né? João capítulo 8, leia comigo João 8, versos 42 a 45. É dito de Satanás a mesma coisa, leia comigo. João 8, versos 42 a 45. Replicou-lhe Jesus Cristo: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente vocês haveriam de me amar, porque eu vim de Deus, estou aqui, eu vim, não vim de mim mesmo, Deus me enviou. Verso 43, por essa razão vocês não compreendem a minha linguagem, porque vocês são incapazes de ouvir a palavra de Deus. Vocês são filhos de Satanás. Vocês querem e vocês vivem para satisfazer os desejos de Satanás. Porque Satanás foi homicida desde o princípio e ele jamais se firmou na verdade. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E eu digo a verdade a vocês. Verso 45. Mas vocês não creem na verdade. Então, lá em Moisés, existe uma verdade. Deus disse: não adorareis imagem, não farás para você outros deuses diante de mim, não te prostrarás diante de outro Deus. E o povo escolheu o bezerro. E aí Moisés disse: risca o meu nome do teu livro que você escreveu. E Deus vai dizer para Moisés: eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim, aquele que tiver prazer no pecado, aquele que escolher uma vida de pecado. Então, em Isaías 65, Deus diz que esse povo ainda quer ser santo, quer ser povo de Deus. Deus disse: eu vou medir vocês, eu vou pagar a vocês as iniquidades que vocês escolheram viver e praticar. E aí nós temos o terceiro livro, porque o livro do pecado é um livro aberto, todo mundo tem acesso. Porque o livro do pecado é aquele que você está exposto diante do universo, todo mundo está vendo você praticar isso. Por isso Satanás me acusa diante de Deus, porque ele está vendo o que eu estou fazendo, não o que eu estou pensando. Satanás julga a mim pela aparência externa, mas ele não pode julgar a mim pelo meu interior. Satanás não tem acesso à minha mente. Satanás não tem acesso ao meu coração. Porque se ele tivesse acesso aí eu estaria completamente perdido, eu nunca ia conseguir fazer a vontade de Deus. Aí Deus resolveu escrever um terceiro livro. E muita gente chama de livro das boas obras. Tudo bem, você quer chamar de boas obras no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, tá? Você abre a Bíblia em Mateus, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Aí você volta uma página, né? E aí está Malaquias. Malaquias, último livro do Velho Testamento. A Bíblia é uma só, mas aí o ser humano resolveu dividir em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. Mas tudo é a palavra de Deus. E aí Malaquias 3, a partir do verso 13, né? A diferença entre o justo e o perverso está escrito aí. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vocês dizem: que temos falado contra ti? Vocês dizem que é inútil servir a Deus. Olha aqui, tem muita gente fazendo esse caminho, essa escolha aqui. Deus deu a graça, Deus deu a justiça, Deus deu Jesus Cristo. O livro da vida está escrito, todo ser humano passa pelo livro da vida. Nasceu nessa terra, vai para o nome do livro da vida. No dia que nasce.
vai para o livro da vida. Agora, no dia que eu escolho dizer que servir a Deus é inútil, no dia que eu escolho dizer que não vale a pena ser cristão, no dia que eu escolho dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, no dia que eu escolho dizer que o caminho de Deus não é certo, aí eu estou fazendo a escolha de manter meu nome no livro do pecado e ter meu nome riscado do livro da vida. Se você escolher o caminho do pecado, de Isaías 65, versos 5 a 7, então o seu nome permanece só no livro do pecado. E qual é o salário do pecado? Porque a questão toda é que Deus vai condenar o pecado. Deus vai julgar o pecado. E Deus vai destruir o pecado. Mas você está agarrado ao pecado. Você está preso ao pecado. E você disse não para Deus. Então, dizer não para Deus, para a oferta de Deus, para o plano de Deus, é aceitar a morte eterna. Dizer sim para Deus é aceitar o plano de Deus, é dizer sim para a vida eterna. E aí você diz que é inútil servir a Deus. E mais, que nos aproveita andarmos na sua presença e guardar seus mandamentos? E andar diante do Senhor dos Exércitos. Olha aqui as obras. Tem que ver com dar esmolas, tem que ver com construir, tem que ver com frequentar cultos, tem que ver com isso? Nada disso. Aqui está dizendo, ó, andar diante de Deus, guardar os mandamentos e servir a Deus. Andou Enoque com Deus, andou Abraão com Deus, andou Noé com Deus. Jó era justo por quê? Porque ele agradava a Deus. Ele se desviava do mal. Na Bíblia, isso é boas obras. Ou más obras. Ezequiel 4 e Ezequiel 18, você vai encontrar justamente essa descrição de boas obras. Obediência à palavra de Deus. Vida com Deus. Andar com Deus. Andar na presença de Deus. Isso é praticar boas obras. Ou essas são as boas obras do cristão. No verso 15 diz, ora, nós reputamos por felizes, ainda mais, essas pessoas, além de falar mal de Deus, dizer que é inútil servir a Deus, ele olha agora para o ímpio e eles vão amar e desejar viver a vida dos ímpios. Verso 15, ora, nós reputamos por felizes os soberbos, os que cometem impiedade, e pois que eles prosperam na vida dele. Então nós que vamos rejeitar a Deus e a palavra de Deus, a oferta de Deus, porque a vida de impiedade, a vida do soberbo, a vida do iníquo é melhor do que a vida do cristão. E o cristianismo então se divide em duas classes. Cristãos salvos pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, que vão formar o remanescente de Deus, a igreja do Deus vivo, e o remanescente ou a multidão dos perdidos dentro do cristianismo. Por quê? Porque disse não à palavra de Deus, ao projeto de Deus, e amaram o pecado. Amaram o pecado. E aí no verso 16 nós temos o terceiro livro. Os que temiam ao Senhor e falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor, de que se lembram do seu nome, daqueles que andam com Deus. Então, 3 livros, o resultado final é, você tem como resultado final da sua vida, amar a Deus, e aí ter seu nome registrado no livro da vida, manter seu nome no livro da vida, ou pecar e ter o seu nome apagado do livro da vida, e deixado apenas no livro do pecado. Mas para quem teme a Deus, para que Deus justifique a Ele mesmo e a você e a sua lei, existe o livro da memória. E a palavra memória aqui é o livro em que eu tenho uma vida sozinho com Deus.
E Satanás não conhece os meus pensamentos, ele não tem acesso à minha mente, ele tem acesso aos meus pecados externos. Ele vê quando eu minto, quando eu pego uma coisa que não é minha, quando eu falo mal do outro, quando eu uso uma roupa imprópria, quando eu como uma comida proibida, quando eu faço o que Deus não manda, ele registra tudo. Isso é ato externo. Mas Satanás não tem condição de entrar no meu quarto, entrar na minha mente, entrar no meu coração, para ver o que está acontecendo aqui, e agora eu choro diante de Deus, Ezequiel capítulo 9, né? Eu choro diante de Deus, eu reclamo com Deus, porque essa natureza me escraviza, eu não consigo fazer o que é certo. Então essa comunhão com Deus é registrada no livro das memórias, pelo anjo relator. O anjo relator, enviado por Deus para cuidar de você, Salmo 34, esse anjo ele tem 3 papéis: cuidar de você, proteger você, mas também ele vai registrar teus pecados, para que Deus seja justo no julgamento, mas ele vai registrar também o diário da memória, o diário da comunhão com Deus. Quando você confessa seus pecados, você busca a Deus de todo o seu coração, e aí você faz coisas para Deus e com Deus. Veja que aí no capítulo 3 de Malaquias, verso 13, 14 e 15, está falando de pessoas também que no seu relacionamento com Deus são virgens nécias, né, que estão aí vivendo relaxadamente, amando os prazeres, a semente dos espinhos, que está na igreja, mas não dá fruto. Então, você vai gerar fruto para a salvação, ou você vai gerar fruto para a perdição, ou você vai gerar fruto para a vida eterna, ou você vai gerar fruto para a morte eterna. Não tem jeito, e tudo depende de uma coisa só: dizer sim para Deus, que é amar a Deus e obedecer a sua palavra. Aceitar a salvação significa aceitar Jesus Cristo, aceitar a cruz, seguir a Jesus Cristo, né? Andar como ele andou, viver como ele viveu, praticar o que ele praticou. Ou você vai dizer não para Deus, e aí o seu nome fica só no livro do pecado. Sai do livro da vida, do livro da oportunidade que Deus te deu, e vai ficar só no livro do pecado. O livro do pecado todos nós temos, porque não existe ninguém que não peque neste mundo, diz Provérbios capítulo 3. Não há Eclesiastes, desculpa, não há homem que não peque, não é? Todos pecamos, mas a questão toda não é o pecar. Deus não está preocupado com o pecado da gente. Deus está preocupado com o levantar. Deus está preocupado com o reagir ao pecado. Muitos reagem negativamente, outros reagem positivamente. Quando eu peco, eu tenho que ficar triste. E essa tristeza, segundo Deus, gera em mim arrependimento para a salvação. Ou eu posso me alegrar com o pecado. Isaías capítulo 65 mostra um povo feliz na prática do pecado, e que não vê problema em pecar, mesmo estando na graça de Jesus Cristo. Aí você entende Romanos capítulo 6. Paulo diz que não posso pecar depois que eu estou debaixo da graça. A graça não pode ser motivo para eu continuar uma vida de pecado. A graça é motivo para você rejeitar e abandonar o pecado. Você quer vencer o pecado pela graça de Cristo? Você quer ser um vitorioso na graça de Cristo? Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E diante de Ti desejo viver para sempre. Aceita a minha oração. Aceita a minha entrega. Aceita a nossa entrega. E que nós possamos hoje, Senhor, vencer o pecado em todas as suas nuances, em todas as circunstâncias da vida, que sejamos vencedores por meio de Jesus Cristo. E que a Tua palavra seja gravada e cravada em nosso coração. Que nós possamos seguir a Jesus Cristo. Aonde quer que Ele vá, nós o adoramos agradecidos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.